mais um episódio do programa Inclusão e Representatividade nas Carreiras Públicas, feito pela Comissão da Advocacia Pública com a Escola Superior da Advocacia. Estamos aqui com o presidente da Comissão da Advocacia Pública, o presidente Carlos Mourão, bem-vindo, tudo bem? E também com a Heloísa Alves, que é advogada, jornalista, ativista de direitos humanos, consultora em diversidade, especialista em direito constitucional, conselheira sessional da OAB, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB e coordenadora da representação da Aliança Nacional LGBTI+, no estado de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, prazer. Prazer. Heloísa, bem-vinda ao nosso episódio aqui a respeito desse olhar que a gente tem que dar para toda a diversidade humana, né? Eu queria que você contasse um pouco a sua história lidando com esse tema. Como é que começou? Na realidade, apesar de ser formada em jornalismo também, eu sempre atuei mais no direito. E aí eu era uma advogada de mercado imobiliário, que fazia incorporação imobiliária. Quando foi em 2005, eu fui num evento que tinha uma mulher lésbica que tinha tentado incluir a companheira, né? Naquela época você não tinha ainda a união estável, a decisão do STF, né, que reconheceu a união estável, mas ela tentou incluir, ela era servidora do Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo, tentou incluir a companheira no plano de saúde, porque havia saído uma portaria permitindo que pessoas em união estável pudessem incluir companheiro, companheira, e ela tentou incluir a companheira dela, e foi muito discriminada. Inclusive, à época não tinha essa questão de rede social como é hoje, mas ela foi muito discriminada, recebendo e-mails, recebendo vários tipos de discriminação lá. E aí eu acabei sabendo do caso dela, conversei com ela, vi que ela não estava tendo nenhuma ajuda de nenhuma organização, nenhum apoio jurídico, e peguei o caso dela pro bono. E aí entrei com uma representação, à época, no Ministério Público Federal, junto à Promotoria de Cidadania. À época, o procurador, o Dr. Sérgio Suyama, ele abraçou a causa junto comigo e acabamos, no final, conseguindo reverter lá no tribunal. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho, à época, acabou permitindo que ela incluísse a companheira. Acho que foi o primeiro caso no Brasil inteiro de uma servidora federal que conseguiu incluir a companheira no plano de saúde, plano de saúde. E aí, a partir daí, eu comecei, né? Também tive uma outra situação de um rapaz que tinha perdido o companheiro por conta do HIV, e a família, no dia, enquanto ele estava no enterro, a família providenciou a troca da fechadura do apartamento. Ele não conseguiu nem retirar as coisas dele, né? Porque o apartamento estava no nome do que faleceu. E aí eu fiquei muito impactada com esse caso dele. E acabei também, a partir daí resolvi que eu deveria atuar, né? Eu também sou uma mulher lésbica, então, até por uma questão de fazer parte, né, desse grupo minorizado, eu achei que eu tinha que tentar, com a minha profissão, entrar nessa luta. Aí não parei mais, acabei indo parar no governo do estado, na coordenação de políticas para a diversidade sexual, em 2011, onde permaneci até 2015, e continuei, já era membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Na época era a Comissão de Combate à Homofobia, a Adriana Galvão, que hoje é presidente da CAASP, que era presidente. E não parei mais, continuei, e outros recortes também de grupos minorizados, acabei atuando tanto como advogada como ativista em várias causas. Bacana. Bonito papel, bonito trabalho, né? Abraçar essas causas são bem importantes e difíceis, né? Difícil, muito difícil. Porque você acaba sofrendo pressão de vários lados, né? Da situação, às vezes, dá que você está enxugando gelo, né? Mas eu sempre falo que se a gente pegar de 10 anos para cá, se a gente fazer uma análise conjuntural, acho que o copo não está nem vazio e nem está cheio. Nós tivemos muitos avanços.
Eu acho que hoje a sociedade ela debate mais isso. Até alguns anos atrás era impensável estar aqui na OAB São Paulo, na ESA, falando sobre essas questões. Então, acho que a gente teve um avanço considerável, né? Mas a sociedade ainda é muito preconceituosa, muito LGBTfóbica, né? Principalmente transfóbica. Então, às vezes desanima um pouco. A gente avança, volta, mas temos que continuar, não podemos esmorecer. E nessas políticas, como você vê a participação do Estado? Acho que como é que é o Estado fomentando? Que tipo de política, você que tem uma experiência na área pública, né, fez esse trabalho, que trabalhos deram resultado, que trabalhos não deram resultado? Sabe que recentemente saiu uma pesquisa, aliás, semana passada foi lançada uma pesquisa que foi feita, foi feita em todos os estados da federação para ver as políticas LGBTI, como estavam as políticas públicas LGBTI. Foi uma pesquisa feita pelo Grupo Arco-Íris da Bahia, junto com a Aliança Nacional LGBTI, chama Projeto Atenas, e foi lançada até semana passada em Brasília o resultado dessa pesquisa. Eu estava dando uma olhada e, assim, nós temos alguns estados aqui no Brasil que têm políticas avançadas. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado que tem políticas estruturais muito bem consolidadas. Então, tem o tripé, o que o movimento LGBTI mais chama de tripé da cidadania, que é um órgão gestor da política LGBT, um conselho de política, um conselho dos direitos LGBT e um plano, né? E um plano que seja editado por lei ou por decreto do governador, que trate de políticas de todas as secretarias para essa parcela da população. Então, alguns estados têm isso bem consolidado. Então, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Mato Grosso do Sul também, com políticas tão consistentes, a ponto de ter até uma subsecretaria, né? Não tem status de secretaria, mas é mais do que uma coordenadoria. Nós temos São Paulo também com algumas políticas bem interessantes. São Paulo já tem algumas políticas desde 2010, principalmente 2009, quando foi criada a Coordenação de Políticas LGBTI+, e tem conselho dos direitos da população LGBT, isso eu estou falando em termos do governo do Estado. Mas a gente tem estados que não tem absolutamente nada, ainda uma política bem incipiente, e não é não é por coincidência que são os estados que têm mais violência. Então, se você pegar por números de habitantes, os estados que têm políticas menos consistentes para essa parcela são os que têm maior violência em termos de números de habitantes. Em termos de São Paulo, se você pegar, São Paulo é o estado que tem mais LGBTI+, em termos absolutos é o estado que tem muita violência, maior violência até por ter uma maior população. Mas, por números de habitantes, ele já cai para lá embaixo, porque ele tem... eu acho que o fato por causa da política, isso evita a violência. É isso, porque você tem algumas... Então, isso é um dado interessante. E aí, o grande divisor de águas aqui no Brasil para essas políticas públicas foram as conferências que nós tivemos em 2008, que foi a primeira. E aí teve a Conferência Nacional, que à época ainda era GLBT, né? Depois nós tivemos em 2011 a segunda Conferência Nacional, que aí já era LGBT. Aliás, o L estar na frente do G foi uma diretriz aprovada na Conferência de 2008 e depois a Conferência de 2016. De lá para cá, nós não tivemos mais conferência e aí nós esperamos que isso se retome agora. O país parou. O país parou. O país parou nos últimos 4 anos. Aí, né? Então, nós tivemos, inclusive, nesses últimos 4 anos, nós tínhamos um Conselho Nacional contra a discriminação da população LGBT que foi desativado, que ele foi incorporado num conselhão, num outro conselho, e desativado porque não foi editado por lei. Então, as conferências elas foram importantes porque elas trouxeram diretrizes
do que o movimento social, que a sociedade civil queria em termos de políticas. Então, para várias secretarias, vários ministérios. Então, por exemplo, a segurança pública, educação, saúde. E isso ajuda muito, eu acho, o gestor, né, a pensar, a traçar as políticas públicas quando tem uma diretriz. Em São Paulo, por exemplo, no governo do Estado, a partir do que saiu na conferência de 2008, foi construído um plano estadual contra, a época era contra a homofobia, que tinha diretrizes ali a serem cumpridas por várias secretarias de Estado. Então, segurança pública, educação, saúde, justiça, cultura, não vou me lembrar de todas, mas né, essas principalmente, que são as mais importantes, que atingem mais diretamente essa população. Então, eu acho que a gente teve um apagão nos últimos 4 anos e que acabou também reverberando nas políticas dos governos estaduais e também nos municipais, com raras exceções. Acho que a cidade de São Paulo é uma exceção, porque nós tivemos aí nós temos tido um avanço na política aqui de São Paulo, da cidade, mas se você pegar essa ausência de conferência, eu acho que isso acabou redundando num apagão. Então, hoje você tem muitos órgãos, os órgãos existem, né? Então existem as coordenadorias, mas você não tem rubrica orçamentária, você não tem recursos humanos, e como você faz política pública sem recursos humanos e orçamentários, né? Isso fica muito difícil. Então, a gente teve um certo apagão aí, principalmente nos últimos 4 anos. E você está achando que está tendo uma retomada disso, ou você acha que está no apagão ainda? Eu acho que a gente espera, sempre que começa um novo governo, e a gente acabou de ter aí um novo governo, tanto né, federal como estadual, a gente sempre espera que isso mude, que se altere, né? Há sempre uma nova esperança de que a gente consiga voltar, pelo menos, a ter um caminho pela frente aí para a implantação de políticas públicas. O Estado de São Paulo ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele tem um comitê intersecretarial que foi criado por o decreto de 2009, é um comitê que é de várias secretarias, formado por várias secretarias, o representante de várias secretarias, para pensar políticas transversais para a população LGBT. Então, é um comitê intersecretarial que normalmente quem coordena é a Secretaria da Justiça, porque é lá que está a coordenação de políticas LGBT do governo do Estado de São Paulo. E isso ajuda muito a você pensar políticas transversais, né? Você envolver todas as secretarias nessas políticas. E ouvir também o conselho, que nós temos um conselho no Estado de São Paulo, que é um conselho deliberativo, ele não é só consultivo, então faz toda a diferença, porque ele pode deliberar também sobre, além de ter o controle social das políticas públicas, ajudar a propor essas políticas. Então, acho que isso, no papel, nós temos isso, mas eu acho que a gente teve aí um retrocesso de que a falta de estrutura orçamentária e de recursos humanos acaba por dificultar você pensar a implantação dessas políticas. E que a gente agora, com o novo governo, a gente espera, né, que retome. Mas eu acho que também a sociedade civil, o movimento social, ele também tem que fazer a sua parte, que é reivindicar, né? Eu acho que as redes sociais também não contribuíram muito para o movimento, porque hoje as pessoas querem mais fazer ativismo pela rede social, é completamente diferente de você fazer ativismo propositivo, né? De reivindicar, de realmente tentar buscar um olhar do poder público, né? Então, acho que a gente também teve esse problema, acho que as redes sociais não ajudaram a gente nesse aspecto. O movimento acabou se dispersando muito, cada um acaba pensando mais nos seus interesses do que numa coisa uniforme. A prova disso é a questão da sigla.
Hoje você não tem, as pessoas falam LGBTQIA+, LGBT, LGBTI+, LGBTQAP+, então isso acaba dificultando até a compreensão da sociedade do que quer dizer essas siglas, de onde elas surgiram, né? Porque quando a gente pega o movimento LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, é um movimento estruturado. Você tem um movimento de gays estruturado, um movimento de lésbicas estruturado, um movimento de travestis e transexuais estruturados. Então, e os bissexuais também, que acabam entrando nisso. Você tem esse movimento com pautas, com reivindicações, ele não veio do nada. E aí que você começa a incorporar várias outras expressões de gêneros, várias outras sexualidades, orientações, fica difícil, como você vai pensar política pública para assexuais se os assexuais não têm um movimento estruturado? É isso que eu quero dizer. Eu não estou, de forma alguma, criticando a incorporação, mas eu acho que não basta você pôr a letra na sigla, você tem que ter, se os assexuais querem estar na sigla, eles têm que ter um movimento estruturado. Os pansexuais, igualmente. Então, acho que o que está faltando aí você pensar de uma forma um pouco mais estruturada e não só inserindo letrinhas. Eu tenho até uma amiga que fala, daqui a pouco vamos falar de A a Z, porque é isso que está virando, né? E como você vai explicar para o governador que ele tem que pensar políticas para pansexuais? Quem são esses pansexuais? O que eles querem? O que eles precisam do governo do Estado? Né? Por que precisa políticas públicas para os pansexuais, por exemplo? Então, é isso. Eu acho que a gente agora está no momento de pensar numa volta das conferências, justamente para poder organizar melhor o que se quer de políticas públicas com relação à orientação sexual, identidade de gênero e expressões de gênero, de uma forma geral. Porque tem uma questão que eu acho que passa pelo olhar, né? Eu acho que essa questão do preconceito, porque os seres humanos são seres humanos, eles amam, né? E essa questão, imagina, das escolhas, né? Você não escolhe quem você ama, né? Você simplesmente ama, né? É uma coisa que... E aí passa muito pelo olhar das pessoas. E como é que a gente deixa esse olhar um pouco mais normal? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu achei muito, muito rica, eu acho. Eu vou falar até o nome, né? A Tok Stock, né? Eu fui na Tok Stock, né? Comprar um móvel para o meu filho, né? E a vendedora começou a se atrapalhar, tipo, não sabia muito o preço, o tamanho, o colchão, sabe? Essas coisas, detalhes. Ela chama a gerente. Quem é a gerente? Uma mulher trans, né? Eu fiquei assim emocionado. Falei assim, é gerente, é uma pessoa que está coordenando, né? E deixa um olhar normal. É uma pessoa normal, com capacidade, participando da sociedade, com representatividade, né? Sem nenhum impacto, né? Nenhum impacto, sabe? Não é aquela coisa estereotipada, né? Do carnaval, daquela coisa mais... Você aborda um aspecto que eu acho muito importante. As pessoas trans, elas não querem ser um aquário, virar um peixe de aquário onde as pessoas olham e falam, puxa, lá tem aquela profissional. E, aliás, isso não é diversidade. Uma empresa que acha que ela tem uma política de diversidade e inclusão porque ela contrata uma pessoa trans, não é isso só, né? Eu acho que as empresas, de uma forma geral, elas precisam se preparar, porque não basta você contratar uma pessoa trans se aqueles colaboradores não estão preparados para ter uma colega trans e tratá-la como uma profissional como elas, e não como uma pessoa trans. Até porque isso não é uma questão que não é o mais importante. O importante é a competência dela profissional. Então, você teve essa atitude, mas muitas vezes as pessoas não têm, né? As pessoas acabam achando que aquela pessoa acaba não se sentindo acolhida naquele espaço, não se sentindo... Ter um estranhamento, exato, né? Como se ela fosse um ET, uma coisa ali, diferente naquele universo. Então, a gente sempre tem uma frase que a gente usa, né? Diversidade é você convidar para dançar, é convidar para o baile. Inclusão é você convidar para dançar e aí tem o pertencimento, que é aquela pessoa se sentir pertencendo àquele ambiente, no caso de trabalho,
ela ou ser ouvida, né? Ela poder falar, ela ser escutada e não estar lá só para a empresa falar, olha, eu tenho aqui, né, pessoas trans. Ou pôr no mês do orgulho, pôr bandeira do arco-íris na fachada da empresa para dizer isso não é ser diverso, isso não é ter diversidade. E a mesma coisa o poder público. Não adianta pegar no mês de junho, colocar lá o prédio público com todo as colorido. cores do arco-íris e falar que não é isso, né? Então, é muito além disso. Mas a gente espera que cada vez pessoas trans estejam inseridas no mercado de trabalho. A gente quer ver nos órgãos públicos, né? Quer ver em todos os espaços, em todos os cargos, porque é isso, o que essas pessoas querem é ter oportunidades, né? Porque quando a gente olha as pessoas trans e as travestis, as pessoas pensam mais como profissionais do sexo e não param para pensar por que essas pessoas vão ser profissionais do sexo. Né? Se você fazer uma pesquisa com 99,9%, a maioria não quer estar ali. É que não tem outra opção de sobrevivência. Então, é muito... Tem pesquisas nesse sentido? Tem. Que interessante, né? Claro, tem aquelas pessoas que querem estar e é um direito, né? Até porque cada um, eu acho que cada um tem que ser o que fazer aquilo que se queira. Mas muitas estão ali, exato, tem que ser protegidas, inclusive. Então, muitas estão ali porque não têm oportunidade. Nossa, você ter oportunidade. Eu conheço tanta gente que tem tanta capacidade e que é só uma oportunidade de poder, né, estudar, de poder ter um trabalho, de poder seguir sua vida, assim. A plenitude humana, né? Exatamente. As pessoas são tão... Né, tem tantos potenciais e é uma riqueza você, com esse olhar mais inclusivo, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo, sabe, aprende. Eu respeitar o direito de ser, né? Porque é o direito de ser o que se quer, o que se é, né? Que é um direito que eu acho que tem que ser inalienável e refutável. Esconder, as pessoas querem esconder algo que não dá para esconder. Né? Proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo é uma coisa tão assim, sem noção, né? Porque o casamento vai existir. Vai existir. Você abaixou uma lei, né? Criminalizou que não vai. Essas pessoas não vão... É isso que eu acho que falta um pouco de compreensão aqui no Brasil. Eu acho que a gente chegou num momento que as pessoas têm que entender, aquelas pessoas que têm dificuldade em compreender que é um caminho sem volta, né? As pessoas não vão voltar para o armário, não vão deixar de existir e não vão deixar de lutar pela sua existência. Então, é um caminho sem volta. Ou então, ou a gente tenta achar uma forma de todo mundo conviver bem, ou então fica difícil, porque... Agora, nós temos no Brasil uma questão muito séria, que é o fato do Poder Legislativo ele não ter um olhar para a população LGBTI+. Se você olhar, você vai ver que todos os direitos que a união estável, a criminalização da LGBTfobia, que o Supremo reconheceu, a omissão do Congresso em criar uma lei e reconheceu, então se aplica a lei do racismo, entende como racismo social. Você tem a questão da retificação do nome e gêneros, de que pessoas trans conseguiram em 2018, também foi por meio de decisão do STF, sem ter que fazer cirurgia, sem ter que ter ação judicial e sem ter laudo, basta uma autodeclaração. Isso tudo são conquistas via judiciário. O legislativo ele não só continua protegendo, né, e garantindo, porque eu sempre falo, os direitos da população LGBT estão na Constituição Federal, o princípio da dignidade humana, o princípio da não discriminação, o princípio da igualdade. Então, o legislativo ele continua se negando a ter esse olhar. E quando eu falo legislativo, é desde o Congresso Nacional até as casas legislativas. Tem câmaras municipais, assembleias legislativas, tem casas legislativas que você não pode ter a palavra gênero no projeto, que não passa. Gênero, não é nem LGBTI+, QIA+, é gênero, já não passa. Então, assim, nós estamos...
isso por questões de um conservadorismo, né? A nossa sociedade, nós elegemos muitas vezes parlamentares que são mais conservadores, a questão religiosa que acaba tendo um ingrediente também nessa questão. Então, isso dificulta muito. Então, o casamento hoje ele só é permitido por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que eu chamo de um amanhã depois pode mudar, né? Então, assim, é difícil. Uma coisa interessante que você mencionou, né, que muitas políticas são consagradas só em razão do Poder Judiciário. E antes de vir aqui hoje, eu li uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e me fez refletir como, né, as pessoas que estão nesse grupo muitas vezes sofrem com coisas do dia a dia. Então, era uma pessoa trans que pediu para ser chamada na empresa onde ela trabalhava pelo nome social e ela ficou mais de 1 ano pedindo na empresa isso. E a empresa queria colocar a bandeira que tinha contratado uma pessoa trans, mas no fundo todo mundo só chamava de forma até pejorativa pelo nome de batismo. Então ela depois saiu da empresa, entrou com uma ação judicial e pediu danos morais, porque falou, poxa, eu fiquei no ambiente de trabalho, sendo durante mais de 1 ano hostilizada, praticamente humilhada, e eles nunca aceitaram meu nome social. Então eu achei interessante que mais uma vez o Poder Judiciário interferiu e teve que aí dar uma indenização a título de danos morais, que nós sabemos que muitas vezes não resolve a situação, né? Só para melhorar as circunstâncias, mas não resolve, né? Exato. Você traz um exemplo que é muito corriqueiro, né? Eu tive uma situação também de uma pessoa que concursada, professora de química numa universidade estadual do interior, e que ela mesmo São Paulo desde 2010 tem decreto determinando o respeito ao nome social. O Conselho Estadual da Educação também tem normativas nesse sentido. Então ela mesmo com a retificação de nome, continuavam pondo na lista de chamada dela lá põe o nome professora tal e embaixo o nome que ela nem tem mais, né? Uhum. E assim, ela por várias vezes, e ela ficou doente, ficou deprimida, porque isso é uma violência enorme, é de uma crueldade você fazer isso sem precedentes. Então, eu imagino esse caso que você acabou de citar, que teve essa decisão do TJ, eu imagino que ela sofreu, né? Porque é a mesma coisa de alguém te chamar, não pelo seu nome, Marina, te chamar por outro nome que não tem nada a ver com você, né? Não é você e que não te representa mais. Então, é de uma violência, quer dizer, para você já seria difícil. Imagina para uma pessoa, então, que apagar que nasceu com sexo biológico que não coaduna com como ela se sente, como ela se percebe, como ela é de fato. Então, isso é muito cruel, e a gente tem muita dificuldade de fazer respeitar o nome social. As pessoas fazem questão, muitas vezes, de falar para, olha, não se esqueça que você não é, biologicamente você não é. Né? É difícil. É difícil. O preconceito é o pior dos fatos que a gente enfrenta por aí, né? Porque uma coisa tão assim, as pessoas são, né? Negar a realidade é uma coisa tão triste, né? E ninguém está chamando essas pessoas para serem, né? Não, exatamente. Não, até porque se pudesse não seriam, né? Se você fazer pesquisa, se você perguntar para uma pessoa, eu sou uma mulher lésbica, mas me sinto privilegiada, porque eu nunca passei por uma situação de discriminação. Agora, pergunta para uma mulher lésbica, negra, periférica, o que ela passa. Né? A realidade é completamente diferente, porque ela vai ter, além de ter a discriminação porque é uma mulher, ela vai ter a discriminação por ser negra, ela vai ter a discriminação por ser lésbica,
né? E se ela for mais masculinizada, vamos dizer, não gosto desse termo, acho horrível, mas se ela for um pouco mais, ela vai sofrer, né? Então, e você vê isso até quando você vai num consultório fazer um exame ginecológico. É de todas as... Aliás, vou dar um exemplo, a questão, né? Se você vai num ginecologista, quando ele vai fazer a anamnese, ele já parte do pressuposto que todo mundo é heterossexual. Ele não para pensar, será que essa pessoa é de fato... como que vai saber se aquela mulher é uma mulher heterossexual ou não? Então, a anamnese já é feita como se... né? Então, assim, muitas mulheres acabam não indo no médico por conta da discriminação, né? Mulheres lésbicas é muito comum. E o olhar médico tem que ser diferente. E o olhar médico tem que ser diferente. Porque tem peculiaridades importantes. Né? Eu até ia perguntar uma questão que eu estava aqui refletindo, porque nós somos mulheres, nós sabemos que para a carreira, para o mercado de trabalho, a gente enfrenta algumas dificuldades a mais que os homens, né? Então, provavelmente, dentro do movimento, as mulheres que são LGBTI+, provavelmente devem até ter mais dificuldade, né? Como você estava mencionando, né? A mulher negra, periférica, né? E você acha que isso acontece mesmo? Sim, muito como acontece. Eu mesmo tinha amigos que... Tinha um amigo que era gay, que ele era controller de uma grande empresa, e ele quando ele tinha festas da empresa de final de ano, ele levava uma amiga nossa que era lésbica, que também trabalhava numa grande empresa e fazia o mesmo quando era festa da empresa dela. Então, eles fingiam que eram um casal, porque era para não ter constrangimento de falar que é um homem gay ou que ela é uma mulher lésbica, ela não tinha coragem de se assumir no ambiente de trabalho. Isso aos poucos está mudando, né? Acho que hoje isso tá mudando, mas ainda tem muita gente que prefere não se assumir. Você, por exemplo, no governo do estado, você tem um censo que é feito, acho que na prefeitura não sei, mas no governo do estado tem um censo que é feito todo ano, né, recadastramento, não lembro agora, recenseamento, não lembro o nome exato. E que você tem um campo ali que você pode colocar se você é homossexual, se você é heterossexual, se você é cisgênero, se você é transexual. E muita gente não coloca por medo. Porque eu sempre coloquei, nunca tive nenhum problema. Nem teria cabimento eu não colocar, até porque eu era coordenadora né, da pauta. Mas, assim, muita gente eu sabia que não colocava, por realmente não sabia como que isso quem ia ver, se isso não ia chegar no local que trabalhasse e se ia sofrer algum tipo de discriminação. Então, a gente não tinha esse dado exato de quantas pessoas homossexuais nós tínhamos no governo do estado ou quantas pessoas transexuais no governo do estado trabalhando, porque não era um dado que é tratado de forma fidedigna. E que mensagem você deixa para a gente? Né? Você que é uma lutadora, conta a sua história, sabe? Com muita tranquilidade, eu fico feliz, né, que as pessoas puderem falar o que são, né, e sem ter receio, né? Acho que isso é importante, porque isso as pessoas respeitam, né? Quando você não tem insegurança no que você é, você passa a segurança para as pessoas e as pessoas têm respeito. Que mensagem você dá para nós que somos da advocacia pública, poder público? Mensagem... Não, primeiro eu queria parabenizar a Comissão da Advocacia Pública, de advocacia ou da? Comissão da Advocacia da Pública. Advocacia Pública. Por esse bate-papo, por esse programa, por essa conversa. Eu acho que a gente trazer esses temas, tentar trazer a realidade, ajuda as pessoas. A gente plantar uma sementinha na cabeça de uma pessoa que assista, né, acho que já vai contribuir. E é isso. Você ter uma orientação sexual, a gente tem uma sociedade que é heteronormativa, né? Mas você tem que saber que tem pessoas que não são, né? É uma minoria, e respeitá-las, né? Porque o direito de ser, como eu falo, o direito de ser é inalienável, é da pessoa.
e respeitar as diferenças, respeitar a pluralidade, né, que a gente tem na nossa sociedade. Isso não vai nos tornar menores, não vai mudar a nossa vida, não vai... Vai nos tornar maiores. né? Maiores, Pelo contrário, vai nos tornar maiores. Então, é isso. É saber que respeito. Ninguém quer privilégio, não é uma população que queira privilégios. Só quer ter o direito de não morrer por ser quem é. Né? É isso. Não quer mais morrer por ser quem é. Então, é só isso que a gente deseja. E com relação à advocacia pública, eu acho que a advocacia pública ela tem um papel muito importante nisso, né? Porque caem todas as políticas públicas, vocês analisam, né? Vocês dão a interpretação jurídica, né? Então, acho que é importante ter um olhar também, sem procurar conter o seu viés inconsciente, né? Que a gente tem vieses inconscientes e que acaba dificultando quando a gente vai analisar a situação e tentar na análise ver se de fato é uma boa, né, uma política pública que realmente vá mudar, né, que tenha um olhar também humano, não só jurídico, não só legal, quando vai analisar. Obrigado. Obrigada a ele. Quero agradecer, Carlos Mourão, por esse bate-papo, Heloísa. Foi um assunto muito importante, é um assunto que acho que a gente realmente não pode esquecer. Sempre é importante a gente estar renovando, porque nada mais é do que a dignidade da pessoa humana, né? Exatamente. Você bem pontuou. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada.